Fala pessoal, vamos mergulhar direto no assunto de hoje. Nesta nossa análise, a gente vai explorar uma das justaposições literárias e teológicas mais geniais de todo o texto bíblico. Sabe aqueles detalhes que mudam tudo quando a gente olha de perto? Pois é, lá nos capítulos 3 e 4 do Evangelho de João, a gente tem um cenário armado de um jeito brilhante. Dois encontros seguidos com Jesus, duas figuras centrais e duas realidades que, olha, não poderiam ser mais diferentes. De um lado a gente tem Nicodemos e do outro a mulher samaritana. E quando a gente coloca essas duas histórias lado a lado, fica super claro que não são só eventos aleatórios. É um contraste totalmente intencional, montado justamente para virar de cabeça para baixo tudo que se pensava na época sobre religião, sobre quem pertence ao grupo e sobre como a gente acessa a Deus. Para desvendar toda essa estrutura, o nosso roteiro vai ser bem direto. Primeiro, a gente vai ver os perfis em extrema oposição. Depois, a dinâmica do encontro. Em seguida, os diálogos e obstáculos teológicos. Aí a gente passa para o caminho da fé e, por fim, a mensagem central dessa história toda. Então, começando pela nossa primeira parte, perfis em extrema oposição. O mestre e a marginalizada. Logo de cara, a diferença de status é um absurdo de tão grande. Pensa só, de um lado, a gente tem o Nicodemos. Esse cara era super respeitado, o mestre por excelência em Israel e membro do Sinédrio, que era simplesmente a elite máxima do poder ali. Agora, olha para o outro lado. Uma mulher sem nenhum nome registrado, estrangeira, com o prestígio social lá no chão, vivendo completamente à margem de tudo. É um abismo sociopolítico absoluto entre os dois. E se a gente acha que a diferença parava por aí, quando entra na questão religiosa e moral, o buraco é ainda mais embaixo. Nicodemos é o retrato exato do judeu ortodoxo. Ele faz parte do povo considerado puro, o fariseu, que tem aquela vida moral externa perfeitamente alinhada com cada regrinha da lei. Em compensação, lá no capítulo 4, a gente tem uma samaritana. Historicamente, a ortodoxia considerava o povo dela herético e impuro. E para piorar a situação dela aos olhos da tradição, ela carrega o peso de uma vida moral super desordenada. Ou seja, a gente tem a pura excelência moral de um lado e o maior estereótipo de impureza do outro. E aí que entra uma ironia gigante. Quando a gente avalia o estado espiritual dessas duas figuras, acontece o impensável. Aquela elite religiosa masculina, que tem uma bagagem teológica imensa, acaba demonstrando quase nenhuma compreensão espiritual prática. Eles ficam travados. Enquanto isso, a mulher estrangeira e marginalizada, que tem um conhecimento bem limitado, mostra uma abertura espiritual impressionante. É meio doido pensar nisso, né? Mas parece que o excesso de formalismo acaba cegando a pessoa, enquanto a falta dele deixa a visão muito mais limpa e receptiva. Seguindo em frente, vamos para a parte 2, a dinâmica do encontro, noite e dia. Até o ambiente físico dos encontros grita essa diferença. Olha como as coisas acontecem. Nicodemos vai atrás de Jesus de um jeito super reservado, cheio de cautela, ali pelas sombras da noite, sabe? Tudo isso para proteger aquela reputação intocável dele. Já a samaritana encontra Jesus bem debaixo daquele sol de rachado meio-dia. Zero sombras, zero discrição. É um encontro totalmente aberto, na luz do dia, exposto mesmo. O que é o completo oposto daquele encontro super silencioso e noturno do mestre judeu. E isso nos leva à parte 3, diálogos e obstáculos teológicos, a clássica briga entre tradição e transformação. O grande X da questão aqui é entender o rumo das conversas e o que impede cada um deles de enxergar a verdade logo de cara. Para o Nicodemos, o baita obstáculo é a dependência total que ele tem da tradição e do próprio status. O papo com ele gira em torno dessa ideia do novo nascimento. Já para a mulher, a barreira imediata é aquela separação étnica e histórica de milênios entre judeus e samaritanos, e a conversa deles foca na necessidade da água viva. São dois paradigmas pesadíssimos sendo desafiados ao mesmo tempo. Aquele choque mental do Nicodemos fica marcado para sempre nessa pergunta superliteral. Como pode alguém nascer de novo? Quem estuda o texto a fundo sabe muito bem que na cabeça dele a salvação está amarrada à aliança judaica, à lei e àquela expectativa de um Messias nacionalista. Então, quando ele ouve que toda a bagagem acadêmica e a linhagem dele não servem para nada e que é preciso recomeçar do zero, bom, isso causa um verdadeiro pane no sistema intelectual dele. E a resposta que Jesus dá para essa confusão simplesmente quebra todas as regras do jogo. Ele manda na lata: existe a necessidade de nascer da água e do Espírito. Basicamente, ele está dizendo para esse mestre mega ortodoxo que só o nascimento físico e seguir as regrinhas legais não dá conta do recado. A ênfase é muito forte, é absolutamente obrigatório passar por uma transformação espiritual gigante que vem do alto. O conhecimento técnico sozinho não salva, o que salva é a transformação.
Enquanto isso, lá no sol do meio-dia, a mulher levanta o escudo de uma treta teológica muito antiga. Onde se deve adorar? É isso que divide a cabeça dela. Ela tenta puxar o papo para uma discussão de geografia e liturgia. Afinal, quem tá certo? Jerusalém, como os judeus batem o pé? Ou o Monte Gerizim, como manda a tradição dela? O obstáculo dela não tem nada a ver com orgulho intelectual, mas sim com os muros do preconceito histórico. E Jesus devolve essa limitação geográfica com uma das respostas mais geniais de todas. A adoração genuína tem que ser em espírito e em verdade. Só com essa frase, ele tira todo o poder de exclusividade do Monte Gerizim e de Sião. O acesso verdadeiro a Deus não depende de quem é o seu povo, não depende do CEP no templo, nem de ritos que excluem os outros. A parada inteira depende de uma postura que vem de dentro, real e totalmente transformada. Bora para a parte 4, o caminho da fé. Da confusão ao testemunho. E é bem aqui que a gente assiste ao ápice daquela virada de jogo que a gente comentou. O mestre da lei, o cara que sabia tudo, escuta uma mensagem direta dos céus e a reação dele é de pura confusão e muita cautela. Ele simplesmente trava. Do outro lado, a marginalizada, a excluída de moral duvidosa, tem uma reação que é quase uma explosão. A fé dela cresce num piscar de olhos e isso já empurra ela para um testemunho na mesma hora. A ironia chega no limite máximo porque a pessoa com menos recurso teológico é justamente a que sai correndo para espalhar a notícia o mais rápido possível. E olha só a velocidade com que essa mulher entende as coisas no mundo espiritual. É de cair o queixo. Em questão de minutos, a visão dela evolui. Primeiro ela vê só um judeu meio hostil ali na frente dela, depois ela já percebe que é um profeta, até chegar na grande revelação de que aquele homem é o Messias. É uma rampa de fé subindo numa velocidade formidável. A diferença no tempo de reação dos dois é gigante. A jornada do Nicodemos é super gradual, lenta, em silêncio. A gente só vai ver o cara tentando dar uma defendida em Jesus de um jeito bem tímido, no meio dos colegas dele, bem lá na frente. Já a samaritana não precisa de tempo para pensar. O desenvolvimento dela é rápido, no meio de todo mundo, inflamado. Ela larga o jarro de água dela lá mesmo e corre para avisar a cidade inteira sobre quem ela tinha acabado de conhecer. Pensa nisso, uma cidade inteira sendo impactada por alguém que não tinha um pingo de moral ou crédito acadêmico. O que nos traz a nossa quinta e última parte, a mensagem central, a graça que alcança a todos. A grande lição que a gente tira de tudo isso, resumindo bem, tem dois lados. O Nicodemos vira o símbolo perfeito de que ter uma religião formal, cheia de instrução e ortodoxia, não garante nem de longe o novo nascimento ou o entendimento da verdade. Em contrapartida, a mulher samaritana vira a imagem eterna de quem era totalmente improvável de ser salvo. É a prova viva de que a graça divina vai lá e alcança os mais rejeitados, operando uma mudança de vida que arranca a pessoa da exclusão e a coloca no centro de uma adoração verdadeira. Para a gente amarrar bem as conclusões desse estudo, dá para fixar 5 grandes pilares. Primeiro, posição e hierarquia religiosa não garantem visão espiritual nenhuma. Segundo, a imensa graça divina tem o poder de agir lá no topo da pirâmide e lá no fundo do poço da rejeição. O terceiro ponto é que o acesso a Deus rompe qualquer barreira de etnia ou de geografia. Quarto, tudo sobre salvação e adoração de verdade tem um único centro, que é o Cristo. E por último, esse milagre de ser transformado por um novo nascimento é essencial para todo mundo, seja a pessoa uma excluída da sociedade ou o líder mais respeitado de todos, sem distinção. Fechamos a nossa análise de hoje contemplando essa baita inversão de valores. Se toda aquela bagagem de livros, teorias e tradições não é suficiente para garantir que alguém perceba a verdade, onde será que a verdadeira transformação interior precisa começar de fato? Fica aí o convite para a gente investigar cada vez mais sobre esses dois corações que foram transformados de jeitos tão diferentes ao esbarrarem com a mesmíssima verdade. Até a próxima!